Tá, vamos lá, tá gravando aqui, eu vou mandar as provas. Então, naquela da aula 10, eu abordei impulso e quantidade de movimento. Então, eu dividi a aula 10 em parte 1 e parte 2, que eu mandei para a representante. Então, o que, que nós vamos abordar agora nessa aula 11? Vai ser as colisões, que fazem parte também da, do tema de quantidade de movimento. Nós vamos ver o que é uma colisão, os tipos de colisões e vamos fazer exercícios delas, entendeu? Então vai basicamente, esses são os tópicos que nós vamos analisar aqui. Então o que acontece? O que é uma colisão? Colisão qual é o que? Acontece entre dois corpos. Para ter colisão tem que ter dois corpos. E isso acontece em um determinado intervalo de tempo. Geralmente é um intervalo muito pequeno que acontece a colisão. Então o que acontece? Dois corpos eles vão exercer forças relativamente grandes entre si. Tipo isso aqui, ó. Então a colisão acontece em um intervalo de tempo muito pequeno, conforme vocês estão vendo, muito pequeno mesmo. Então a força, o impulso gerado vai ser muito alto também. Então o que acontece? O que é importante observar em relação às colisões é a linha de impacto, onde esses móveis eles vão aqui se chocar. Então observa, a primeira situação, ó, esse móvel com velocidade A e esse móvel com velocidade B. Olha a linha de impacto e olha onde está o vetor velocidade. E que dá para observar aqui que as velocidades estão na mesma linha de ação. Estão na mesma linha de ação. Então, nós chamamos de impacto central direto, porque está na mesma linha de ação. Ao passo que se vocês analisarem essa outra colisão, observe que as velocidades elas fazem um ângulo com a linha de impacto. Então observa que vai ser um impacto oblíquo, porque ele vai fazer um ângulo na velocidade com a linha de impacto, com este impacto. Então vocês estão observando os tipos de impacto. O que vai acontecer? Nós vamos analisar de um por um. Por exemplo, esse aqui, ó. O impacto central direto. Eu tenho essas duas esferas aqui, que a velocidade A provavelmente ela tem uma velocidade maior do que B. Velocidade A é maior do que velocidade B. Vai acontecer o que? O choque, conforme vocês podem ver. O choque está acontecendo nesse exato momento. O que vai acontecer? Vai gerar aqui uma velocidade. Essa velocidade, quando os dois estão se deformando, porque vai acontecer esse choque. Então vai ser uma velocidade, vai ser gerada uma velocidade após a deformação. Após a deformação. Então essa velocidade ela vai ser o que vai ser gerada. E a partir disso, depois desse choque, o que vai acontecer? Elas tendem a se afastarem. Então vai ter um impacto central dessas duas esferas. Elas vão colidir, vai provocar uma deformação após essa colisão, e eles vão ter como eu posso dizer, se restituir, vão ter como se separar. E na medida que se separa, a velocidade da esfera A e da esfera B, elas vão ser diferentes entre si. Então, um afastamento da colisão. Então, o que acontece? A partir disso, nós podemos trabalhar com o termo quantidade de movimento. Se eu analisar aqui antes da colisão, eu vou ter uma quantidade de movimento inicial, que é a massa de A, velocidade de A, mais massa de B, velocidade de B. E depois da colisão, eu vou ter outra quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final, que é o que? A massa de A, velocidade de A', mais massa de B, velocidade de B'. Então, em um choque, em uma colisão,
em uma colisão, a quantidade inicial de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Elas se conservam. E aí as questões vão pedir o quê? Vão brincar. Qual a velocidade após, antes? Então ela vai dar dados para vocês brincarem. Por exemplo, olha essa situação aqui, ó. Um caminhão de massa de 3.000 kN está viajando com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então vamos lá. Eu tenho esse caminhão aqui, ó. Esse caminhão ele tem uma massa de 3.000 kN e ele viaja com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? E esse carro, ele estava parado. Então qual a velocidade do carro? 0. E qual é a massa do carro? 1.000 kg. Aí depois do choque, o que vai acontecer? O carro ele vai ter de se deslocar para frente, e o caminhão também. Então, o que ele quer saber nessa questão? Após a colisão, o carro sai na mesma direção e sentido que se movia um caminhão, com velocidade de 30 metros por segundo. Aí ele continua aqui, ó. Qual o valor da velocidade do caminhão após colidir com o automóvel? Ele quer saber a velocidade do caminhão após a... Ele quer essa nova velocidade do caminhão que ele está pedindo. Essa nova velocidade do caminhão. É isso que ele quer. Vamos fazer isso com calma no próximo slide aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou separar por dados. Vou separar por dados. Dados. Beleza. Vou trabalhar aqui caminhão. O que o caminhão tem? Ele tem uma massa de 3.000 kg, a massa do caminhão. E eu tenho uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Aí eu também tenho o automóvel. O que o automóvel ele me dá de informação? Ele me dá a massa do automóvel, vou chamar de A aqui, que é de 1.000 kg, bem como a velocidade inicial do automóvel, que é quanto? 0. E essa velocidade nova do automóvel vai ser de 30 metros por segundo, após a colisão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos com calma aqui. Então, o caminhão se encontra bem aqui, ó. O caminhão ele tem uma massa de 3.000 kg e ele tá com uma velocidade inicial do caminhão é de 20 metros por segundo. O carro ele tem 1.000 kg e a velocidade inicial do carro, do automóvel, é quanto? 0. Após a colisão, o caminhão vai ter uma nova velocidade e o carro também vai ter uma nova velocidade. Essa nova velocidade do carro é de 30 metros por segundo e do caminhão ele quer saber. Beleza aí em relação à lógica da questão? Então ele quer saber somente a velocidade após. O que nós vamos fazer? Nós vamos vamos calcular a velocidade de movimento inicial e final. Então vamos lá. Se eu trabalhar antes da colisão. Antes da colisão. Antes da colisão, a quantidade de movimento inicial do sistema é o que? É a massa do caminhão, chamada de C, tá? Vezes a velocidade do caminhão, mais a massa do carro, do automóvel, vezes o que? A velocidade do automóvel. Como o automóvel estava em repouso, isso aqui vai ser quanto? 0. Por quê? Porque a velocidade inicial do automóvel é 0. Então a quantidade de movimento inicial vai ser só do sistema, vai ser só o que? A massa do caminhão, que é 3.000, e a velocidade, que é 20. Então fazendo a conta aqui, vai dar o que? 6 vezes 10 elevado... Meu Deus, está tudo saindo. 6 vezes 10 elevado a 4. Como é massa vezes velocidade? Quilograma
metros por segundo. Então eu tenho uma quantidade de movimento inicial. Não dá para ver direito aí, mas vou passar para vocês o PDF, vocês vão olhar. Aí o que acontece? Aí após a colisão, depois da colisão, vai ter a quantidade de movimento final, que é o que? A massa. Nossa, isso aqui tá me atrapalhando. A massa do caminhão vezes a velocidade nova do caminhão mais a massa do automóvel e a nova velocidade de quem? Do automóvel. Aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar. A quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas quantidades de movimento. Então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, porque se conserva na colisão a quantidade de movimento. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 4 é igual à massa do caminhão, que é quanto? A massa do caminhão é 3.000. A velocidade eu quero saber se não é a velocidade. A massa do automóvel é quanto? 1.000. A velocidade nova do automóvel, quanto que é? 30 metros por segundo. Aí, ó, já vai ficar tranquilo aqui, ó. Então vai ficar o quê? 3 vezes 10 elevado à terceira, mais 3 vezes 10 elevado a quarto. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma reorganização aqui, ó. Vai ficar, quando for pro outro lado, vai ficar 3 vezes 10 elevado a quarta. Aí aqui eu vou cortar, ó. Corto com esse. Observe que vai sobrar o quê? 10 metros por segundo. Então o que ele pediu aqui? Essa nova velocidade do caminhão após o choque. Deu para entender aí? Vocês vão só fazer o seguinte, fazer a conservação da quantidade de movimento. Vocês vão pegar a quantidade de movimento inicial, antes da colisão e após a colisão, e depois igualar. E as pessoas vão brincar, vão pedir a velocidade do automóvel, do carro e assim por diante. Nessa situação, ele pediu a velocidade de quem? Do caminhão. Agora a gente vai ver outra situação para vocês aqui. Vamos lá. Segunda situação. Essa situação. Tem duas esferas, A e B, cujas massas e velocidades estão representadas na figura a seguir. E elas sofrem um choque frontal. Elas vão se chocar. Tem duas velocidades aqui, ó. E elas vão se chocar. Aí depois elas vão se movimentar com velocidades opostas. Ou seja, ela vem, se choca e volta. E as velocidades são essas, 8 metros por segundo e 1 metro por segundo. Ele quer saber essa velocidade inicial V. Então o que acontece? Vai ser mais ou menos assim, ó. Eu tenho um móvel, eu tenho essas duas esferas. Vou chamar aqui de início, ou então antes. Deixa eu ver aqui antes. Choque, colisão. O que acontece? Ela vem antes, aí depois elas vão se chocar aqui. Elas vão se chocar, 3M e M. Aí o que ele fala? E o depois? O que vai acontecer depois? Elas tendem o que? A se afastar uma da outra. Então o que vai acontecer? Elas vão vir, elas vão se aproximar, A e B. Aí depois elas vão chocar e vão voltar. Essa volta para cá e essa volta para cá. Então o que vai acontecer? Vai ter uma deformação aqui. Vai ter uma velocidade de deformação aqui. Quando elas voltarem, essa volta com uma velocidade nova de 8 metros por segundo. E essa aqui volta, após o choque, com uma velocidade de 1 metro por segundo. Beleza? Então elas vêm, se chocam e voltam. Deixa eu só desenhar aqui para ficar melhor.
Ok. Aí o que acontece? Ele quer saber essa velocidade inicial. Essa velocidade inicial que ele está querendo na questão. Calcule essa velocidade inicial. Quanto vale essa velocidade? Quanto vale essa velocidade? Aí o que eu vou fazer para esse tipo de questão? Eu vou esfera A esfera A, ela tem uma velocidade de quanto? M, ó, a massa é M. E a velocidade de A é quanto? V. Beleza. Aí após o choque, ela vai ter uma velocidade de quanto? De 8 metros por segundo. Então, a velocidade final vai ser de quanto? 8 metros por segundo. Agora nós vamos analisar a esfera B. Esfera, esfera, esfera B. Qual é a massa de B? 3m. Qual é a velocidade inicial de B? Não é V? É V aqui. É V a velocidade inicial. Qual é a velocidade final dele? 1 metros por segundo. Show de bola. Aí o que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou trabalhar sempre com colisões, com quantidade de movimento. Então vamos fazer quantidade de movimento inicial. O sistema aqui. Eu vou adotar que tudo que está para a direita é positivo. Tudo que está para a direita é o quê? Positivo. Tudo que está para a direita é positivo. Então observa. Inicialmente, eu vou ter a quantidade de movimento inicial da massa de A antes da colisão e a velocidade de A, mais massa de B, velocidade de B antes da colisão. Vou botar aqui antes. Aí vai ficar quanto a massa de A inicial? A massa de A inicial é M e a velocidade é V. A massa de B é 3m e a velocidade de B é o que? V também, que ele quer saber. Agora eu vou trabalhar. Aí que vai acontecer? Que é importante atentar aqui, eu chamei de V. Só que observe que tudo que está para a direita é positivo. Como o B ele está voltando, então essa velocidade é negativa, por isso que eu vou colocar menos V. Então fazendo a conta aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 2mv. Show de bola. Deixa só eu colocar aqui, vai ficar assim. Muito bem, e aqui eu vou colocar de azul, de verde, só para, ou então de amarelo aqui, só para estar para o sentido ao contrário. Beleza, aí o que acontece? Eu vou analisar a quantidade de movimento final. A quantidade de movimento final. A quantidade de movimento final, ou seja, depois da colisão, vai ser o quê? A massa de A vezes a velocidade de A', massa de B vezes a nova velocidade. Então o que acontece? Quanto que é a massa de A? M. E a velocidade nova de A' é quanto? É menos 8. Por quê? Porque ele está voltando. O meu sentido que eu adotei é positivo da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Como 8 metros por segundo, a nova velocidade dele está indo para o sentido contrário, nesse sentido contrário, então vai ser uma velocidade negativa. Então vou colocar como aqui, menos 8. E a massa de B é 3m. E a velocidade nova de B é o quê? É 1 metro por segundo positivo, porque ele está indo para no sentido, está voltando no sentido positivo que foi adotado. Vai ficar desse jeito, 3m vezes 1. Fazendo a conta, vai ficar o quê? Menos 5m. Agora eu vou igualar a quantidade de movimento inicial com a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Então o que vai acontecer? Vou igualar as duas. E observa que eu vou conseguir, por meio dessa igualdade, encontrar a nova
velocidade. Vou cortar esse com esse. Então a velocidade vai ser quanto? 2,5 metros por segundo. Ok? Então o módulo da velocidade é quanto? 2,5 metros por segundo. Observe, de A vai ser positivo, de B vai ser negativo, porque está no sentido contrário. Mas o módulo é 2,5 metros por segundo. Então as questões, basicamente, elas vão vir nesse formato, as questões da prova. Só um momentinho aqui. Nesse formato. O bom que eu estou gravando a aula, os alunos que não vieram, eles vão poder ter acesso, né? Essa jogada eu vou ficar utilizando um bom tempo, principalmente para mim que trabalho em 2 lugares. Então, já está aqui, já manda lá. Eu acredito que vai ter gente que não vai nem assistir isso aqui, vai só pegar o PDF. Eu acho que a maioria vai fazer isso. E vamos lá. Esse é um tipo de questão que vai cair na prova, tá bom? Então, como eu falei aí, não sei se tu já botou no grupo. Provavelmente vão ser 12 aulas. Provavelmente, pode ser que seja 13, porque eu vou olhar a ementa lá. Eu tenho que falar um pouco de momento angular. Aí, mas talvez eu cobre só na final, quando for pra final, isso aí. Aí que acontece? Eu vou separar as provas dessas disciplinas aí, ou dessas aulas. Vamos lá. Colisões elásticas. Existem vários tipos de colisões, pô. Por exemplo, a colisão elástica, a quantidade de movimento sempre vai se conservar nas colisões, a verdade é essa. Mas o que acontece é que a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final, vai ter uma conservação da energia cinética. Essa conservação aqui é importante, vai ter essa conservação. Então vamos lá. Se eu tenho aqui duas esferas que estão em contato, observe que quando acontecer a colisão, vai ter a velocidade de deformação e eu vou ter uma nova velocidade. O que acontece? A energia cinética inicial, a energia cinética inicial do sistema vai ser a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais massa de B, velocidade de B dividido por 2, é igual à energia cinética final. Massa, velocidade de A' ao quadrado, dividido por 2, mais massa vezes massa de B aqui, massa de B vezes velocidade de B' ao quadrado dividido por 2. Vai ser igual, então vai ter essa conservação, é isso que ele está dizendo. Vai ser igual, importante isso aqui, tá? Aí o que acontece? Os corpos, eles não se agrupam, vai ser um choque e depois eles já se afastam. E eles não se agrupam nem se deformam, porque o contato é rápido, de forma que o coeficiente de restituição é igual a 1. Então, e o coeficiente de restituição nada mais é, se vocês analisarem essa figura, o que é o coeficiente de restituição? Nada mais é, se analisar essa figura, do que a variação, a diferença de velocidades depois do choque pela a variação antes do choque. Por exemplo, aqui, ó. Depois, VB menos VA, correto? E aqui vai ser o que? VA menos VB. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Então vai ser 1. Se vai ser 1, vou ter essa igualdade aí. Então vai ser um choque rápido, não se grudam. Vai ser muito rápido. Vai ser um choque que elas não se grudam e vai ser rápido. Por isso que o coeficiente de restituição é igual a 1. Mais uma vez, para vocês analisarem com calma. A partir disso, qual letra vocês acham que é essa aí? Fala aí, me diz aí. De acordo com o que eu acabei de falar da colisão elástica.
Qual é a letra? Letra D? B? Não, pô, a elástica tem conservação de energia, pô. Acabei de falar aqui, ó. Ocorre a conservação de energia. A energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final. Beleza? Então, a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final. Vai ter uma conservação de energia. Eu acabei de falar aqui para vocês, ó. Vai ter uma conservação de energia. Gabarito letra C. Vamos para a próxima aqui. Mais uma questão de cálculo. Prometo que não vai demorar muito. Acho que eu vou terminar no máximo em 1 hora, mais 30 minutos. Então, vamos lá. Não, acho que uns 40 minutos a gente termina. 45 minutos. Vamos lá. Essa questão aqui, ó. Interessante, ó. Uma esfera de massa de 3 kg, está aqui a esfera, move-se com uma velocidade de 2 metros por segundo. E ela colide frontalmente e elasticamente. O que ele quer dizer isso? Que é uma colisão perfeitamente elástica. Então, o coeficiente de restrição vai ser igual a 1. Aí ele continua aqui, ó. Com outra esfera de massa igual a 1 kg, que é essa esfera aqui, ó. Que está em repouso. Ele quer saber as velocidades finais, só isso que ele quer saber. Aí vocês vão ver que esse tipo de questão se repete e fica uma molezinha. Vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Dados. O que ele me deu de informação aqui? Dados. O que ele me deu aqui? A massa desse elemento aqui, quanto que vai ser? 3 kg. A velocidade inicial, essa velocidade inicial aqui, ó, desses elementos, vai ser igual a 2 metros por segundo. Beleza. A massa 2 aqui, ó, a massa desse elemento 2, vai ser quanto? 1 kg. E ele quer saber quem é a velocidade de 2 e a velocidade de 1. Velocidade de 1 e velocidade de 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a conservação de quantidade de movimento. Vocês vão ver que começa a ficar repetitivo aqui. Antes, colisão e depois. Observa que vai ficar repetitivo. Aí vai aqui, ó. Antes. Vamos lá. Quantidade de movimento inicial vai ser o quê? Vai ser a massa de 1, velocidade de 1, mais massa de 2, velocidade de 2. Quanto que é a massa de 1? É 3. Quanto que é a velocidade inicial de 1? É 2. Quanto que é a massa de 2? É 1. E a velocidade de 1 é quanto? A velocidade de 2 é quanto? É 0, que está em repouso aqui inicialmente. Então, fazendo essa conta, vai dar 6. 6 kg metros por segundo. Aí agora eu vou analisar depois do choque. Depois. A quantidade de movimento inicial. Depois eu vou botar aqui. A quantidade de movimento final. Vamos lá. Qual vai ser a quantidade de movimento final? Ele vai ter uma massa de 1, V1, mais massa de 2, V2. Então vai ficar como? Qual é a massa de 1? 3 kg. Qual é a massa de 2? 1 kg. Aí o que acontece? Eu vou igualar essas duas quantidades de movimento. A quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Vai ser 6 mais 3V1 mais
V2 linha. Aqui é linha. V2 linha. Ok, eu tenho a primeira equação. Aí eu posso encontrar essas duas velocidades por aquela situação que eu acabei de mostrar para vocês, que é a relação de aqui, ó, o coeficiente de reconstituição, a variação de velocidade depois por antes. Depois é V2 linha menos V1 dividido por antes V1 menos V2. Isso aqui vai dar igual a 1, esse valor aqui, ó, porque ela é uma colisão perfeitamente elástica. Tanto que ele fala aqui, ó, frontalmente e elasticamente. Então eu vou encontrar essa relação aqui, ó. V2 menos V1, V1 menos V2. Então V2 linha menos V1 linha é igual a V1 menos V2. Só que V2, a velocidade inicial é quanto? É 2, V1 é 2 e V1 é 2 metros por segundo. E V2 é 0, então fica V2 menos V1. Aí pronto, eu posso fazer eu posso encontrar agora essas velocidades finais. Por quê? Se eu isolar o V2 linha, vai ficar 2 mais V1 linha. Eu vou chamar essa de equação 1. E eu vou chamar de equação Q 2 aqui. Então fazer assim. Vou igualar essas duas. Oh, meu Deus. Vou igualar essas duas. Aí, quando eu for fazer essa igualdade... igualdade não, eu vou isolar para pegar esse V2 e colocar bem aqui, ó. Quando eu for fazer isso, vamos lá. Vai ficar 6 igual a 3V linha mais 2 mais V1 linha. E vai ficar 4V1 linha igual a 6, 4 também. Então, o V1 vai ser quanto? 1 metro por segundo. E, por sua vez, V2 linha vai ser o quê? 2 mais 1. 2 mais 1. Que vai dar igual a 3 metros por segundo. Pronto. Encontrei a velocidade após o choque de A e de B. Então, observe. Então, em relação à colisão parcialmente inelástica, nela nós teremos aqui uma perda de energia. Então, se vocês analisarem aqui, ó, conforme eu comentei anteriormente, a conservação de movimento inicial vai ser a mesma que a final, porque se conserva sempre, só que há uma perda de energia nesse choque. Então há uma perda de energia, de forma que a energia cinética, uma dissipação de calor pode ter aqui, de forma que a energia cinética inicial vai ser diferente da energia cinética o quê? Final. Não tem aquela conservação de energia conforme nós vimos na colisão elástica. Então observa que e por quê? Porque os corpos eles ficam deformados após a colisão, há uma deformação plástica. A colisão é lá, pensa em materiais, colisão elástica. Então não tem deformação plástica, porque não tem deformação. Foi instantânea. Pô, eles estão com a mesma forma. Colisão inelástica, eles têm o que? Uma deformação o que? Plástica. Então tem uma mudança na estrutura. Ok? Então por isso que se deformou a estrutura, a conservação de energia não pode satisfazer, vai ter perda de energia. E o coeficiente de restituição vai ficar entre 0 e 1.
E aquela equação aqui, ó, esse E vai ficar entre 0 e 1. Então, basicamente é isso. Então, ele vai, se choca, a perda de energia, ok? E é basicamente isso. Vamos fazer uma questão rapidinho de colisão parcialmente inelástica. Vamos lá. Eu tenho uma esfera A com uma velocidade de 1 kg. Velocidade A de 1 kg. E eu tenho uma velocidade escalar de 12 metros por segundo. Aí ela vai se colidir frontalmente com a esfera B, que tem uma massa de 2 kg e se move no sentido oposto. E ele me dá aqui, ó, que a colisão é inelástica, ele me dá o coeficiente de restituição. Ele quer saber a nova velocidade após o choque, é isso que ele está querendo saber, a nova velocidade após o choque. Então, basicamente, vamos fazer a mesma coisa. Esse tipo de questão, vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá. Velocidade inicial dele é quanto? 12 metros por segundo. Aqui é 10 metros por segundo. Vai ter a deformação e ele quer saber as velocidades. Aqui é antes, colisão e depois. Show de bola. Então na esfera A, se você analisar, esfera A, vou chamar aqui, esfera A, esfera A. Na esfera A, a massa dele é quanto? 1 kg. E a velocidade de A é quanto? 12 metros por segundo. Na esfera B, a massa de B é quanto? 2 kg. 2 kg. E a velocidade de B é quanto? 10 metros por segundo. Show de bola. Então, eu vou fazer uma análise aqui. A quantidade de movimento inicial antes, vamos lá, antes, o que eu vou ter? Vou ter a massa de A, velocidade de A. Observa que tudo que está para a direita é o que? Positivo, meu sentido aqui, ó. Tudo que está para a direita é positivo. Que vem da esquerda para da direita para a esquerda é negativo. Se vem nesse sentido da esquerda, se vem nesse sentido é positivo, se volta é negativo. Então, muito bem. Então o que acontece? Vamos lá. Então a velocidade de A inicial é 12 metros e a velocidade de B inicial é quanto? É menos, porque está voltando, menos m vezes vb. Aí eu vou colocar os valores agora. Vai ficar o que a massa é 1, velocidade é 12, menos 2 vezes 10. Portanto, a velocidade vai dar quanto? Vai dar 2, a quantidade de movimento vai dar quanto? 2 kg metros por segundo. Vamos lá, 2 kg metros por segundo. E tem o depois da colisão. Depois da colisão, observa que uma vai voltar para cá e outra vem para cá. Então vai ficar com a massa, a quantidade de movimento final vai ser a massa de B, velocidade, a nova velocidade de B, a nova velocidade de B, menos a massa de A e a velocidade de A'. O que acontece? A massa de B é quanto? 2 kg. A velocidade de B, essa velocidade de B', aqui é A. Vou fazer aqui direitinho. Aqui é A e aqui é B. Aqui é A, aqui é A e aqui é B. Então vamos lá. Vai ficar como essa velocidade B de A', ele quer ser de B, ele quer saber. A massa aqui de A vai ser o que? 1 vezes A'. De forma que vai ficar a quantidade de movimento final, vai ficar 2 VB
menos VA'. Aí eu vou igualar. Vou igualar. A quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Vai ficar 2VB' menos VA'. Pronto. Aí eu tenho a primeira equação aqui. A primeira equação que vocês estão vendo. Agora, eu vou chamar lá de equação 1. Agora eu vou analisar a outra situação, que é a questão do coeficiente de restrição. Então, o coeficiente de restrição vai ser o quê? Vai ser VB' menos VA' é igual a E vezes A menos VB. Lembra? Variação da velocidade depois por antes do choque. Depois VB menos VA e antes VA menos VB. Importantíssimo lembrar disso aí. Então, o que acontece? Quanto que ele deu aqui? O E, ele me deu que é 0,6. 0,6. Então, vou colocar aqui, ó. VB menos VA' é igual a 0,6. VA, quanto que é VA? É 12. Quanto que é VB? 10. Então, 12 menos 10. VB' menos VA' vai dar quanto? Vai ficar, isso aqui vai dar 2, 0,6 vezes 2. Então, VB menos VA vai dar o que? 1,2. Agora eu vou fazer, eu tenho duas equações, vou deixar com vocês agora, para vocês fazerem na casa de vocês. Eu tenho duas equações. Então, vai dar um sistema de equações. Então, a equação 1 vai ficar como? Vai ficar VA' menos 2VB' igual a 2. E VB' menos VA' igual a 1,2. Duas equações, duas variáveis, vocês vão fazer um sistema de equação. Aí vocês vão encontrar que VA' vai ser quanto? Menos 0,4 metros por segundo. E VB' vai ser quanto? 0,8 metros por segundo. Então, vocês vão fazer essa conta aí na casa de vocês. Essa conta eu acabei de mostrar aí. Então, basicamente, fizemos para colisão inelástica. Parcialmente inelástica. E tem a perfeitamente inelástica. O que é uma colisão perfeitamente inelástica? É quando eles se chocam de forma que eles tendem a ficar juntos. Ó. Então, ó, ele vem, se choca e eles vão andar juntos. É como se um contra o outro, aí o choque é tão intenso que eles vão andar juntos. E nesse caso, a energia cinética inicial vai ser menor do que a energia cinética final. Essa energia cinética vai ser menor. E o coeficiente de restrição vai ser zero. Se vai ser zero, isso aqui, ó. Se é zero, isso tudo aqui vai ser como? Zero. De forma que VB' menos VBA' vai ser igual a zero. Então a velocidade de B vai ser igual à velocidade de A. É óbvio, porque eles vão estar juntos no mesmo movimento. Aí a gente vai fazer esse exercício aqui. 10 minutos aqui, ó. Olha como eles andam juntos. Vocês estão vendo que é uma colisão perfeitamente inelástica quando eles andam juntos. Como vocês estão vendo aqui. Então vamos lá. Outro exemplo. O choque. Eles têm que andar aqui juntos. Muito bem. Vamos fazer mais esse exercício? Vai lá. Já estou terminando a gravação aqui. Falta só esse exercício. Eu vou deixar outro exercício para vocês fazerem depois. E tá tudo certo. Vamos lá. Eu tenho duas situações. Um peixe maior e um peixe menor. Mas se tu quiser ir, vai lá que eu vou terminar a gravação aqui. Aí eu envio. Vocês olham lá no grupo lá.
Então o que acontece? Se vocês analisarem aqui, eu tenho um peixe maior, tem uma massa de 5 quilogramas e ele vai para a direita. E eu tenho um peixe menor, que tem uma massa, tem velocidade de 8 metros por segundo. E o que acontece? A massa dele é bem menor, que é de 1 quilograma. Aí o que acontece? O peixe maior, obviamente, ele vai comer o peixe menor. Então vai ser uma colisão aqui totalmente inelástica, ok? Vai ser totalmente inelástica. Então o que acontece? Vocês vão ele quer saber nessa situação a velocidade final após o peixe maior engolir o peixe menor. É só isso que ele quer saber. Então vamos lá, vamos fazer essa questão rapidinho. Se eu analisar, qual vai ser a quantidade de movimento inicial? A quantidade de movimento inicial vai ser o que? A massa do peixe maior, a velocidade inicial do peixe menor, menos, se eu adotar aqui tudo da esquerda para a direita é positivo, menos o que? A massa do peixe menor e a velocidade do peixe menor. Então vamos lá, vamos calcular aqui. Ó. Vai ficar a massa dele, que é 5 vezes 1 menos 1 vezes 8. Então a quantidade de movimento vai dar o que? Menos 3 kg metros por segundo. Então o que acontece? A quantidade de movimento final vai ser quanto? A quantidade de movimento final vai ser, como eles vão andar junto, o que acontece? Ele antes, aí depois, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui. Ele vai comer esse peixe, o peixe maior vai comer o peixe menor que se encontra aqui dentro, ó, aqui dentro, e eles vão se deslocar. É isso que vai acontecer. Então depois, aqui eu vou colocar depois, o peixe maior vai comer o peixe menor e eles vão tentar o que? Se vai continuar o deslocamento. E ele quer saber essa velocidade final. Essa velocidade final. Essa velocidade final. É isso que ele quer saber. Então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento final vai ser a massa menor mais a massa maior vezes V. Então vou fazer essa igualdade. Quantidade de movimento inicial vezes a quantidade de movimento final. Massa. A massa vai ser o quê? 5 mais 1. Vai ser menos 3 sobre 6. Que vai dar quanto? Portanto, a velocidade vai ser o quê? Menos 3, 0,5 metros por segundo. Ou seja, na verdade, ironicamente, a velocidade ela veio para essa direção aqui, ó. Ironicamente, porque deu uma direção oposta. Então a velocidade vai ser o quê? A velocidade vai ser nessa direção. Nessa direção. Porque daqui para cá é positivo e daqui para cá o que? Negativo. Então ela vai para essa direção. Ok? Então até apagar aqui. Ele quer só saber a velocidade final. Muito bem. Ok. Vamos para mais uma. Essa aqui eu vou deixar para os senhores resolverem como atividade para casa, essa aqui. E por fim, vamos fazer a última questão. A respeito dos tipos de colisão e seus valores, marque o que for correto. Vamos lá. O coeficiente de colisão de um choque parcialmente elástico estará sempre maior que zero e menor ou igual a 1? Não. Vai ficar entre 0 e 1. Vamos lá aqui, ó. Parcialmente elástico. Parcialmente elástico. Vai ficar entre 0 e 1. Ele está dizendo que vai ser maior ou igual a 1. Então tá errado. Vai ficar como
Vai ser ficar entre 0 e 1. Tá errado. Na colisão parcialmente elástico, sempre haverá conservação parcial da quantidade de movimento, ok? E o coeficiente sempre vai ser 0,5? Não. Ela vai preservar a quantidade de movimento. Isso vai acontecer. Só que o coeficiente de restrição vai ficar nesse intervalo. Na colisão inelástica não há velocidade relativa, nada a ver. Tem sim, porque nós temos a, a, a diferença das velocidades aqui, ó. Ok? Deixa eu só ver aqui. Para não. VB menos VA, VA menos VB. Vamos lá. VA menos VB, tá certo. Tem velocidade relativa. Exatamente, letra D. A energia cinética é totalmente conservada na colisão do tipo de colisão perfeitamente elástica. Certíssimo. Vamos para a próxima. A energia cinética, ó, inicial vai ser igual à energia cinética final, que nós vimos. Na colisão perfeitamente elástica, a conservação total de energia cinética, conservação parcial, não, conservação total de quantidade de movimento. Está dizendo que na colisão perfeitamente elástica, conservação total de energia cinética, ok. E a conservação parcial de energia e quantidade de movimento não é total. Gabarito, letra D. Senhores, finalizamos por aqui. Eu deixei essa atividade para vocês fazerem em casa. Eu vou botar até aqui, ó. É atividade para casa. Aí eu vou escrever aqui, ó. P, ainda vocês já sabem. P de prova, né? Então, dito isso, eu vou encerrar por aqui. Uma boa noite, bom dia para os senhores que se encontram nessa gravação.